Pasta 23. Capítulo 23. Durante os 6 ou 7 dias imediatamente seguintes, permanecemos em nosso esconderijo na montanha, saindo apenas de tempos em tempos e sempre com máximo cuidado, em busca de água e de avelãs. Havíamos feito uma espécie de alpendre sobre a plataforma, guarnecendo com um leito de folhas secas e 3 grandes pedras chatas, que nos serviam tanto como chaminé como de mesa. Acendemos fogo sem dificuldade, friccionando um contra o outro 2 pedaços de madeira seca, uma tenra e outra dura. A ave que apanháramos em tão boa hora revelou-se uma excelente iguaria, embora algo fibrosa. Não era uma ave oceânica, era uma espécie de abetouro com plumagem de um negro retinto e cinzenta e asas diminutas em proporção ao seu tamanho. Vimos mais tarde 3 da mesma espécie na vizinhança da ravina, pelo visto à procura daquela que capturáramos. Mas como nunca pousavam, não tivemos oportunidade de apanhá-las. Enquanto durou a caça, nada sofremos com nossa situação, mas agora ela fora inteiramente consumida e tornou-se absolutamente necessário sair em busca de provisão. As avelãs não bastavam para aplacar a ânsia da fome, afligindo-nos, além disso, com severas cólicas intestinais, e se delas comêssemos à farta, com violentas dores de cabeça. Tínhamos visto vastas tartarugas graúdas perto da costa, a leste da colina, e percebemos que podiam ser facilmente apanhadas se a elas pudéssemos chegar sem sermos vistos pelos nativos. Resolvemos, pois, ensaiar uma descida. Começamos a descer pelo declive sul, que parecia oferecer as menores dificuldades, mas mal tínhamos avançado uma centena de jardas quando, como havíamos previsto pelas aparências do topo da colina, nossa marcha foi inteiramente barrada por um braço do desfiladeiro, no qual nossos camaradas haviam morrido. Margeamos, então, a borda dessa ravina por 1/4 de milha, quando fomos novamente detidos por um precipício de imensa profundidade e, sendo incapazes de descer por essa parede, fomos forçados a dar meia volta pela ravina principal. Seguimos então para leste, mas não tivemos melhor sorte. Depois de 1 hora de escalada, sob o risco de partir o pescoço, descobrimos que havíamos simplesmente descido a um vasto precipício de granito preto com fundo recoberto de pó fino e do qual a única saída era a vereda escarpada pela qual descêramos. Subindo a duras penas por essa vereda, tentamos então a crista norte da colina. Ali, nos vimos obrigados a usar da máxima cautela em nossas manobras, pois a menor imprudência nos exporia à plena vista dos selvagens do vilarejo. Pusemo-nos, portanto, a rastejar sobre mãos e joelhos, e uma vez ou outra tivemos mesmo de nos estirar de ventre, arrastando nossos corpos e usando os arbustos como apoio. Com todas essas precauções, pouco tínhamos avançado quando chegamos a um abismo ainda mais profundo do que qualquer outro que já tínhamos visto e que conduzia diretamente ao desfiladeiro principal. Assim, nos foram confirmados nossos receios e nos encontramos completamente isolados, sem acesso ao mundo abaixo de nós. Totalmente exaustos pelos esforços, reganhamos o melhor que pudemos a plataforma e, deixando-nos cair sobre o leito de folhas, dormimos um sono profundo e reparador durante algumas horas. Depois dessa busca infrutífera, ocupamo-nos durante alguns dias em explorar cada parte do topo da colina, a fim de nos inteirar dos seus verdadeiros recursos. Descobrimos que lá seria impossível obter comida, exceto pelas perniciosas avelãs, e uma espécie viçosa de cocleária que crescia numa pequena faixa de não mais que 4 varas quadradas e que logo estaria esgotada. Em 15 de fevereiro, pelo que posso me lembrar, dela não restava mais uma folha sequer, e as nozes começavam a rarear. Nossa situação, portanto, dificilmente podia ser mais lamentável. Nota de rodapé. Este foi um dia notável, pois notamos a sul várias espirais enormes daquele vapor cinzento de que já falei. No dia 16, recomeçamos a sondar as paredes de nossa prisão, na esperança de encontrar alguma via de escape, mas tudo em vão. Descemos também pelo abismo que nos havia engolido, na remota esperança de descobrir por esse corredor alguma abertura que fosse dar à ravina principal. Nisso também nos desapontamos, embora tenhamos encontrado
e trazido conosco um mosquete. No dia 17 partimos determinados a examinar mais de perto o abismo de granito preto no qual havíamos entrado em nossa primeira exploração. Recordamos não ter observado, senão parcialmente, uma das fissuras nas paredes desse abismo e estávamos ansiosos para explorá-la, embora sem esperança de nela descobrir uma abertura. Não encontramos grande dificuldade em atingir o fundo da cavidade como antes e agora nos foi possível examiná-la com toda a calma. Era de fato um dos lugares mais singulares do mundo e nos era difícil acreditar que fosse puramente obra da natureza. O abismo da extremidade leste a oeste tinha cerca de 500 jardas de comprimento, supondo alinhadas todas as sinuosidades. A distância de leste a oeste em linha reta não era mais, é o que suponho, não dispondo de meios exatos de mensuração, de 40 ou 50 jardas, no princípio da descida, ou seja, nos primeiros 100 pés a partir do topo da colina. As paredes do abismo guardavam pouca semelhança entre si e, aparentemente, jamais haviam estado reunidas, sendo uma das superfícies de pedra-sabão, a outra de marga granulado de não sei que matéria metálica. A largura média ou intervalo entre as duas parentes era provavelmente de 60 pés, mas não parecia haver regularidade de formação. Descendo mais, no entanto, além do limite de que falei, o intervalo rapidamente contraía e as muralhas começavam a correr paralelas, embora fossem, até certa distância, diferentes pela matéria e pela textura da superfície. Ao chegar a 50 pés do fundo, começava a perfeita regularidade. As paredes eram agora inteiramente uniformes em substância, em cor, em direção lateral. A matéria era um granito bem preto e brilhante, e a distância em todos os pontos, entre os dois lados que se defrontavam, de exatas 20 jardas. A forma precisa do abismo será mais facilmente compreendida graças a um esboço trazido in loco, pois, felizmente, trazia comigo uma caderneta e um lápis que preservei com grande cuidado através de uma longa série de aventuras subsequentes e às quais devo uma série de notas acerca de muitos temas que, de outro modo, teriam sido varridos da minha memória. Segue-se um desenho que dá a impressão de um alicate com as duas pontas soldadas. É a figura 1. Essa figura dá o contorno geral do abismo sem as cavidades menores nos lados, de que havia muitas, cada cavidade correspondendo a uma protuberância oposta. O fundo do abismo era recoberto até 3 ou 4 polegadas de profundidade, de uma poeira quase impalpável, sob a qual encontramos um prolongamento do granito negro. À direita, na extremidade inferior, será notada a aparência de uma pequena abertura. É a fissura que ali de acima e da qual um exame mais minucioso era objeto de nossa segunda visita. Para lá seguimos com vigor, cortando uma quantidade de sarças que nos obstavam o caminho e removendo uma série de seixos agudos cujo formato lembrava um pouco pontas de flechas. Sentindo-nos encorajados a perseverar, porém, ao perceber uma luz fraca que vinha da outra extremidade, esprememo-nos, por fim. Ao longo de uns 30 pés descobrimos que a abertura era um arco baixo e de forma regular, com o fundo daquela mesma poeira impalpável que recobria o abismo principal. Uma vigorosa luz jorrou então sobre nós e, contornando um cotovelo brusco, encontramo-nos em outra câmara elevada, semelhante em todos os aspectos àquela que deixáramos, porém, de forma longitudinal. Forneço aqui a figura geral. A figura geral é como se fosse um A, mas na parte de baixo do A, o traço que o cortaria sai de uma perna e volta para a mesma perna, formando um semicírculo. E ele indica nesse desenho os pontos A, B, C e D. O comprimento total do abismo, começando na abertura A e contornando a curva B,
Até a extremidade D é de 550 jardas. Em C, descobrimos uma pequena abertura semelhante àquela pela qual saímos do outro abismo, e esta achava-se igualmente entulhada de sarças e um amontoado de seixos brancos em ponta de flecha. Forçamos caminho por cerca de 40 pés e emergimos num terceiro abismo. Esse também era precisamente análogo ao primeiro, salvo por sua forma longitudinal, que era assim. O desenho que se segue, que é a figura 3, tem uma semelhança muito grande com uma máscara de carnaval, dessas que cobre os dois olhos e se prende atrás da cabeça. O comprimento total do terceiro abismo era de 320 jardas. No ponto A havia uma abertura de cerca de 6 pés de largura, estendendo-se a 15 pés rocha adentro, onde terminava num veio de marga, não havendo outro abismo além, como era a nossa expectativa. Estávamos para deixar a fissura, na qual penetrava muito pouca luz, quando Peter chamou minha atenção para uma série de entalhes de aparência singular na superfície de marga que terminava em cul-de-sac. Com esforço de imaginação bastante ligeiro, o entalhe esquerdo, ou situado mais ao norte, bem poderia ser tomado pela representação intencional, embora tosca, de uma figura humana ereta com o braço esticado. O restante deles guardava também uma remota semelhança com caracteres alfabéticos, e Peters inclinava-se obstinado a adotar essa opinião infundada que tais realmente fossem. Convenci-o finalmente do erro, dirigindo sua atenção para o piso da fissura, onde, entre a poeira, apanhamos, pedaço por pedaço, várias lascas graúdas de marca que tinham sido evidentemente arrancadas pela ação de algum abalo da superfície onde apareciam os entalhes e que guardavam ainda as saliências que se encaixavam exatamente aos entalhes, prova de que fora obra da natureza. A figura 4 apresenta uma cópia precisa do conjunto. O conjunto dá a impressão de alguma escrita árabe que não dá para interpretar de maneira nenhuma, e essa é a figura 4. Depois de nos convencer de que essas singularidades cavernas não nos ofereciam meio de fuga de nossa prisão, fizemos o caminho de volta, abatidos e desalentados, até o topo da colina. Nada digno de menção ocorreu durante as 24 horas seguintes, exceto que ao examinar o solo a leste do terceiro abismo, encontramos 2 buracos triangulares de grande profundidade, cujas paredes eram igualmente de granito negro. Quanto a descer nesses buracos, não julgamos que valesse a pena, já que pareciam simples poços naturais e sem saída. Cada um tinha cerca de 20 jardas de circunferência e seu formato, bem como sua posição relativa em relação ao terceiro abismo, são indicados na figura 5. A figura 5 são 2 manchas triangulares sem maior detalhe.